Já ouviu falar sobre farmacocinética? Quer saber mais sobre esse assunto? Então assista esse vídeo. Meu nome é Francisco Careta, eu tenho hemofilia A grave e todo mundo que faz profilaxia sabe que tem que aplicar o fator em intervalos frequentes. Então, há pessoas que aplicam a profilaxia 3 vezes por semana, há pessoas que aplicam 2 vezes, alguns aplicam mais, outros menos. De qualquer maneira, o médico, quando decide a data, os dias da semana onde vão ser aplicados o fator e a dose, leva em consideração que o paciente ele vai ter que receber o fator de maneira com que esteja disponível no organismo dessa pessoa fator em quantidade suficiente para reduzir o número de sangramentos. Para falar um pouco desse vídeo, seria bom, ideal, aliás, se você assistiu o vídeo anterior, onde a gente fala sobre meia-vida do fator, a gente vai falar um pouquinho mais sobre meia-vida hoje, mas é interessante você assistir o vídeo antes. Então vamos ver o seguinte, onde que se insere a profilaxia, onde se insere a farmacocinética na profilaxia. Então vamos ver o seguinte aqui. Partindo desse exemplo, uma criança que está em profilaxia, então ela recebe o fator na sua circulação, ela recebe a dose do fator, e o que acontece com esse fator quando entra no nosso organismo? O fator agora ele se torna disponível para percorrer todas as veias, e se existir em algum momento sangramento, o fator que foi aplicado, tanto o fator 8 quanto o fator 9 para hemofilia, algumas pessoas com doença de glândula branca fazem profilaxia também, o fator ele vai ficar disponível para atuar na coagulação caso exista algum sangramento. Então, esse fator, primeiramente, ele é administrado, injetado, depois ele se torna disponível nas nossas veias e conforme o tempo passa, a quantidade de fator diminui. Diminui por quê? Porque isso acontece com toda medicação. De maneira que, quando o fator é aplicado, ele entra numa escala regressiva, é ligado um cronômetro, e o fator ele começa a diminuir no nosso organismo, que leva em consideração a meia-vida da medicação. Cada pessoa tem uma meia-vida, como nós vimos. Vamos ver isso rapidinho aqui de novo. Então, a pessoa aplica o fator, é uma pessoa com hemofilia grave, ela aplica o fator numa dose, como a gente viu no vídeo anterior, que vai levar a quantidade de fator no organismo dela para 40%, e como a gente também já falou no vídeo anterior, 40% é uma pessoa que tem hemofilia leve. Porque a profilaxia parte do princípio, que é o seguinte, transformar pessoas que têm hemofilia grave em pessoas com características de hemofilia moderada ou leve durante um intervalo de tempo. Isso é feito aplicando o fator. Então, passado o tempo, ele tomou o fator 8 horas da manhã, conforme o tempo passa, 2 horas da tarde a quantidade de fator diminui, nós já falamos disso. Chega 8 horas da noite, essa pessoa já está com 20% de fator, quer dizer, ela quando administrou tinha 40, baixou para 20 é metade, é meia-vida, e em quanto tempo? Em 12 horas. Que ela tomou o fator 8 horas da manhã, 8 horas da noite já tinha metade. Conforme o tempo passa, mais ainda, meia-vida de 12 horas, conforme o tempo passa, 8 horas da manhã no dia seguinte, quer dizer, 12 horas após, o que aconteceu com a quantidade de fator? Caiu novamente, meia-vida de 12 horas. Agora essa pessoa não tem mais 20%, ela só tem 10%. Terminou o primeiro dia. Então, assim, chegou a noite, 8 horas da noite, mais uma meia-vida. Essa pessoa já está agora com 5%. Passam-se mais 12 horas no segundo dia, 48 horas depois da primeira infusão, a quantidade de fator que ela tem no organismo agora já é muito pequena, já é quase aquela quantidade de fator que ela tinha antes de tomar a profilaxia, quer dizer, ela está quase novamente com característica grave. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai tomar novamente o fator aqui, onde a quantidade de fator aumenta novamente para, nesse nosso exemplo, 40%. A gente vê que essa pessoa ficou muito mais protegida durante esse período de 48 horas. E como que ficaria ao longo da semana da profilaxia dessa pessoa? A gente vê o seguinte, então vamos considerar o mesmo exemplo, uma pessoa que tem a meia-vida de 12 horas. Na segunda-feira ela vai tomar o fator, conforme o tempo passa, terça-feira, chega quarta-feira de manhã, 48 horas depois, ela já está com uma quantidade de fator mínima. O que ela vai fazer novamente? Se for o dia de tomar a profilaxia, daí que está, cada pessoa tem o dia e o médico decide isso. Se for o dia de tomar a profilaxia, ela vai tomar novamente uma dose de fator aqui na quarta, e a gente vê que a quantidade de fator aumenta e depois cai de novo, Por quê? Porque o que cai? Porque a quantidade de fator naturalmente diminui. Isso acontece com todas as medicações. Chegou na sexta-feira de manhã, aqui na sexta-feira de manhã, tem pouco fator,
Se for dia de aplicar profilaxia novamente, ela vai aplicar, a quantidade de fator sobe, ela fica protegida durante sexta, sábado, domingo de manhã, ela está com quantidade muito pequena de fator. Agora, como cada pessoa tem o seu próprio esquema da profilaxia, pode ser que essa pessoa tome o fator no domingo novamente, ou pode ser que ela tome o fator apenas na segunda-feira. Isso depende de cada pessoa, e como nós já falamos, quem decide isso é um médico, levando em consideração as informações de cada um. Mas se o fator foi aplicado novamente na segunda, o que vai acontecer é o seguinte, ela vai tomar o fator na segunda, e aí tudo vai se repetir. Tá? Então a gente vê que ao longo de toda essa semana daqui, a quantidade de fator dela aumenta, segunda-feira aumenta e cai até quarta-feira. Na quarta-feira aumenta, cai até sexta, mas na sexta ela toma de novo. Ou seja, ela fica protegida durante boa parte da semana. Onde que ela fica menos protegida é onde que tem essas bolinhas amarelas aqui, que é na manhã da quarta-feira, na manhã da sexta-feira e na manhã do domingo. Por que ela está menos protegida? Está menos protegida porque a quantidade de fator no organismo está menor. Mas a gente vê que manhã de quarta-feira, manhã de sexta-feira, isso daqui pela manhã, a pessoa ainda está em casa. Ela está menos protegida, mas está em casa. Qual que é a ideia? A ideia é começar o dia protegido, ou seja, se a pessoa for trabalhar ou for para a escola, ela vai tomar um fator antes de fazer essas atividades. Mais uma vez, deixando bem claro, quem decide esses horários também é o médico, mas essa é a lógica por trás dos horários dos dias em que a profilaxia é aplicada. E no domingo também, a gente vê que no domingo a pessoa está menos protegida. Então, é importante considerar isso, né? Lembrando também que a meia-vida muda de pessoa para pessoa e o médico considera essa meia-vida quando escolhe a dose de fator. Pois bem, então a profilaxia funciona muito bem, ninguém sabe disso. E existem algumas situações onde a pessoa pode não ter uma melhor resposta. Isso às vezes acontece quando a gente percebe, né? Isso acontece com todo mundo, o hemofília também passa por isso. Então a gente percebe o seguinte, já tem meses que eu estou tomando profilaxia e não estou tendo sangramento nenhum. Será que eu posso ficar um dia sem tomar fator? Veja como isso é errado. Vamos ver nessa figura. Na verdade, a gente fica bem protegido durante meses porque a gente faz a profilaxia corretamente. Tá? Então vamos ver o que pode acontecer, por exemplo, se essa pessoa decide não aplicar o fator na sexta-feira. Se ela não aplica o fator na sexta-feira, em qual período que ela vai ficar menos protegida? Sexta, sábado e domingo. Então agora a gente tem aí esse intervalo, 3 dias, onde a pessoa está mais predisposta a ter um sangramento. Exagerando ainda mais aqui, se essa pessoa ela decide de maneira errada não aplicar o fator também na quarta-feira, então veja o que acontece, ela não vai estar protegida nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado e nem no domingo. Então são 4 dias onde essa pessoa vai estar desprotegida e com muito maior risco de sangramento. Então, o que a gente vê é o seguinte, a profilaxia ela é decidida pelo médico, os dias que são escolhidos para aplicar o fator não são aleatórios, o médico vai considerar as atividades que cada um exerce, e a gente tem que falar isso para o médico, a gente tem que falar quais são os dias que a gente está mais ativo, por exemplo, a criança faz educação física, qual o dia da educação física? Tem que conversar sobre isso, porque provavelmente o médico vai adequar a dose da profilaxia no dia da atividade física. E não só a educação física, outras atividades também podem ser adequadas para o dia da profilaxia, por exemplo, academia e outros afazeres que cada um possa fazer. Então, o importante é sempre conversar com a equipe de tratamento a respeito das rotinas, da sua vida, como você distribui suas atividades ao longo da semana, para tentar, da melhor maneira possível, encaixar os dias da profilaxia nos dias da atividade, justamente para que a gente comece as nossas atividades muito mais protegidos contra sangramentos. Ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!